completasse. First of all, I want to say that I'm pleased to be with you all here. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito grato por estar com todos vocês reunidos aqui. And I'm very thankful to your pastor and to the pastoral family for the opportunity. Gostaria também de agradecer ao pastor e à família pastoral por esta oportunidade. And also the trust to open their church and pulpit for us to minister. E também por nos abrir a oportunidade para estarmos ministrando neste púlpito, nesta casa. Because the highest honor that you can give to someone is your trust. Porque a maior honra que nós podemos dar para alguém é a nossa confiança. So I really feel honored this morning. Eu me sinto honrado nessa manhã. Amen? Amém? So let me see my family. Let me take a look at my family. Deixe-me olhar a minha família. Praise God. Hallelujah. You know, while we were worshiping, quando nós estávamos louvando, I was having a little bit of a feeling that we were in heaven. Eu senti um pouco como se estivéssemos perto do céu. You know why? Because in heaven, worship is going to be like this. Porque no céu eu acredito que o louvor será como dessa forma. Here we had, time of worship in 3 languages. Nós tivemos um tempo de louvor em 3 idiomas. Can you imagine how it's going to be in heaven with all idioms there? Você pode imaginar como nós estaremos louvando a Deus com todos os tipos de idiomas. So I think that this church is being upgraded in relation to the other churches. Eu acredito que essa igreja está com um upgrade em relação a outras igrejas. It's upgraded because it's already practicing the worship of heaven. Já está um pouco upgraded porque vocês estão louvando como um pouco semelhante àquilo que será louvado nos céus. Amen? Amém? Because in my church we only praise God in Portuguese. Porque na minha igreja nós louvamos a Deus apenas em português. And our Portuguese seem strange language, seem tongues. E o nosso português de Portugal parece línguas estranhas. Some of the Brazilians, when they heard us and say, "Is that Portuguese?" Alguns brasileiros quando vão à nossa igreja perguntam, mas isso é português? Yes, it's Portuguese, but I do believe that Brazilians upgraded Portuguese. Isso é português, de fato, mas eu acredito que vocês, os brasileiros, melhoraram a língua portuguesa. Because you can speak our Portuguese, but in a different way that it seems like a song. It seems like, with harmony. Quando vocês falam, o brasileiro fala a língua portuguesa, parece uma canção, parece uma harmonia. So it's good to be among the Brazilians. É muito bom estar junto, perto dos brasileiros também. Praise God. Amém. So I see that I have new folks today that were not yesterday. Eu vejo outras pessoas que eu não estava vendo ontem. So yesterday we accomplished some important principles in order for us to proceed today. E ontem nós colocamos alguns princípios importantes para nós vermos outros assuntos no dia de hoje. So I will try to summarize some of the highest points of the message of yesterday in order for us to proceed. Eu gostaria de apenas resumir alguns princípios que nós estudamos no dia de ontem para que tenhamos condições de prosseguir com esses estudos. Amen? Amém? Good? Bom, Okay, yesterday we talked about being sons and daughters of God. ontem nós falamos acerca do ser filhos e filhas de Deus. We have uncovered this amazing blessing that God has given us of being part of His family. Nós somos grandemente abençoados pelo fato de sermos feito parte da família de Deus. Amen? Amém? So yesterday we started by talking about eternal life. Nós ontem começamos a falar acerca da vida eterna. And we clarify what it seems to be a concept that it's not as clear as it needs in church. E nós falamos ontem que esse é um conceito que não é muito claro, até mesmo dentro da consciência da igreja.
every time we speak about eternal life, Todas as vezes que nós falamos acerca da vida eterna, people think about living forever in heaven. as pessoas pensam que é viver eternamente nos céus, apenas. But yesterday we talked about eternal life, Mas ontem nós vimos acerca da vida eterna and we clarified that concept. e nós esclarecemos um pouco este conceito. We clarified this concept by saying that Jesus, the main reason why Jesus came into this world was because He wanted to give us eternal life. Nós esclarecemos no ponto de dizer que Jesus Cristo ele veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. And so eternal life means more than eternal existence. Vida eterna significa muito mais do que uma existência eterna. You don't need to wait until you die to have eternal life. Você não precisa esperar a sua morte física para que você venha se apropriar da vida eterna. We talked that eternal life it's not an after death blessing. Nós sabemos que a vida eterna não é apenas uma bênção após essa vida humana. So we spoke about that eternal life means intimate relationship with God. Nós falamos que a vida eterna é ter um relacionamento íntimo com Deus. So, and we quoted John chapter 3 verse 16. E nós citamos ontem Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. That God so loved the world Que Deus amou ao mundo, that He gave His only begotten Son, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, so that we may not perish but have eternal para life. que nós não venhamos a perecer, mas viéssemos a ter a So, vida the eterna. main reason why Jesus came into this world, it was to give us E a razão principal pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo foi para nos dar, eternal life. dar-nos a vida eterna. Amen? Amém? And that eternal life, by eternal life, it means an intimate relationship with God. E essa vida eterna, de acordo com os textos bíblicos, significa ter um relacionamento íntimo com Deus. Amen? Amém? So don't wait until you die to have a relationship with God. Então não espere você até a sua morte física para que você comece a ter um relacionamento. Start your relationship and your intimacy with God today. Comece esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus hoje. Unfortunately, lots of Christians do only know Jesus as the one that forgives sins. Infelizmente, muitos cristãos apenas conhecem Jesus como aquele que perdoa os nossos pecados. But I must say to you that forgiveness of sin is only the first step or the first blessing of lots of blessings that come with it. Mas eu tenho a lhe dizer que o perdão dos nossos pecados é apenas o início, um primeiro passo de todas as bênçãos que Deus tem determinado para nós. It's like the first door of a bunch of doors of blessings that God has to. É apenas a primeira porta de todas as outras que Deus deseja abrir para nos abençoar e derramar as suas bênçãos. So, if you are saved, praise God, you are saved. Se Amen. você é salvo, louve a Deus pelo fato de ser salvo. But don't stay like that. Proceed in an intimate relationship with God. Mas não permaneça da forma em que você está. Procure se aprofundar em uma intimidade, em um relacionamento com Deus. That's why Jesus came into this world, is for you to have an intimate relationship with the Father. E é por isso que Jesus veio a esse mundo, para que você tivesse um relacionamento íntimo com o Pai. Praise God. Glória a Deus. Amém. So Jesus didn't came only to cleanse us. E Jesus então ele não veio apenas para nos limpar. He has not cleansed us and then let us aside, given to ourselves. E não apenas nos limpou e nos deixou por conta própria. Você está limpo, agora viva por conta própria. No. He cleansed us and gave us the best blessing that we can have. Ele nos limpou e nos deu as maiores bênçãos que nós poderíamos And the ter. best blessing that we can have is being His Son
and daughters is being his family in a position of son, E o melhor presente que Ele poderia nos dar seria nós sermos aceitos na família de Deus e sermos posicionados ou colocados como filhos e filhas de Deus. We can read one of the verses that we quote yesterday. Nós podemos ler um dos versículos que nós estudamos ontem. And that verse is John chapter 1. E o versículo é João, Evangelho de João, capítulo 1. Verse 12. Versículo 12. That it says, Que diz: you already found it? Você já achou? Amen? Amém. Who found it? Say amen. Quem falou que achou, diga amém. If you haven't found it, we will use mercy. Extra moment for you. Se você não achou, diga misericórdia, que eu vou te dar um tempo extra. So good. Vamos ler. So it says, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become sons of God. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amen? Amém? We are sons and daughters of God. Amen? Nós somos filhos e filhas de Deus, amém? Amém. Isn't that good? Isso é muito bom. Our daddy is the owner of everything. O nosso papai é dono de tudo. Amém. And then we move further. Então nós podemos mover adiante para mais detalhes. We yesterday have spoken that not only Jesus came to give us the opportunity to have an intimate relationship, Ele apenas não veio, apenas não nos mudou, não apenas nos deu essa intimidade, uma oportunidade de termos essa intimidade com o Pai, but He gave us the position of sons. He gave us the right to become sons and sit at the Father's table. e Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus e sentar à sua própria mesa. Amen? Amém? Isn't that good? Isso não é bom? Amém. So we can sit at the table of God. Nós podemos nos sentar à mesa de Deus. And we are at the table of God E nós now. estamos na mesa de Deus You know agora. why? We are eating of His Word. O que nós estamos comendo? Nós estamos comendo a sua palavra. Amen? Amém? We are being fed by God spiritually, by His Word. E nós Amen? estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. So, yesterday we talked about intimacy, Ontem nós falamos acerca de intimidade. so that God wants us to have intimate relationship with Him, E Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. not as a foreign, but as a son. Não apenas como estrangeiros, mas como filhos. Amen? Amém. So that we can sit at the Nós table. podemos sentar à mesa. And then we started to talk about inheritance. E nós começamos a falar acerca de herança. And we found out that that inheritance that God has given us E nós falamos que a herança que Deus nos deu, as adopted sons and daughters of God, nós como filhos e filhas adotivos de Deus, He gave us not only inheritance, not only an inheritance that is given by the father's death, não apenas um tipo de herança como nós conhecemos, que é recebida após a morte de um pai ou de uma mãe, because God doesn't die. porque Deus não morre. Amém. We have discovered that this adoption that Paul is talking about Nós descobrimos então que a adoção de acordo com o texto paulino, it is like a picture of the adoption that already exists existed in a Greek-Roman world, e era o tipo de adoção que existia dentro do antigo mundo greco-romano. and that this adoption, the son would receive the right of the inheritance not with the father death,
E era o tipo de adoção na qual o filho ele recebia a herança do seu pai, não no momento em que ele viesse a falecer, but he would receive all the property of the father in the moment of the declaration and proclamation of sonship. Mas era uma herança que era recebida no momento em que houvesse a declaração de filiação, no momento da adoção. A partir daquele momento ele já seria herdeiro de todas as propriedades do seu pai. Amém? So our Father does not need to die. Então o nosso Deus ele não precisa morrer. And praise God, He doesn't die. Amen. Graças a Ele que ele não morre. Amém? Amen. We have a ever-living Father. Nós Hallelujah. temos um Deus eterno que vive para sempre. Amen. Amém? So, and He lives forever. Ele vive para sempre And e He grants us with His inheritance right in the moment that we are declared saved. também nos deu hoje, no momento, a declaração de que nós já somos salvos. Amen. Amém? And by the declaration of salvation, we are owners of everything. E com a declaração da salvação, nós somos também proprietários das propriedades de Deus do céu. Amen. Amém? Isn't that good? Muito bom. So all the promises, Todas as promessas, all the property, todas as propriedades, and the name of God, em nome do Senhor, we already have it in us because we accepted Jesus as our Savior. nós temos em nós mesmos porque nós já aceitamos a Jesus como nosso único Salvador. Good. Muito bom. Amen. Amém? And we can read it in Romans chapter 8 very quickly. E nós podemos ler então no Evangelho, na carta aos Romanos, Chapter 8 very quickly. capítulo 8, Verse 14. Okay, 14 forward. a partir do versículo 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if we are children, then we are heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Isn't that good? Não é muito bom Amen. isso? Amém? God hasn't given us a spirit of slavery. Deus não nos deu um espírito de escravidão. Amen. Amém? So we didn't pass from sin slaves to God slaves. We didn't pass from sin slaves to God slaves. Nós não saímos da condição de escravos do pecado para escravos de Deus. No. Não. He granted us with the honor of not being slaves, but being sons and daughters. Ele nos Hallelujah. coroou com a graça de sermos não escravos de Deus, mas filhos e filhas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Isn't God good? Não é Deus bom? God is good. Deus é bom. All the time. You know. And all the time. Hallelujah. Isn't that good? We are not slaves anymore. Não é bom que nós não sejamos mais escravos. And when we serve God, we do not serve God as slaves. We serve God in condition of sons. We are sons and daughters that serve God. Hallelujah. Quando nós servimos a Deus, nós não simplesmente servimos, mas nós servimos como filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos que servem ao seu Pai. You see the Amém? difference? Você consegue perceber a diferença? Praise God. Louvado seja Deus. And this verse also says that we are fellow heirs with Christ, or
we have the same inheritance that Christ has. E o texto também nos diz no versículo 17 que nós somos co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós herdamos as mesmas coisas que Jesus herdou. Isn't that good? Não é isso muito bom? Tell to somebody that is near to you, oh, we have the same rights of Jesus. Diga para o vizinho aí do seu lado, nós temos a mesma herança de Jesus. Isn't that good? All that is from Jesus is all that is for Jesus is for us too. Nós sabemos então pelo texto bíblico que tudo que é de Jesus também. Amém. Aleluia. Hallelujah. Even Jesus declared that we would do the same works that he has done. Ele também nos disse que nós faríamos obras semelhantes a que ele realizou também. And he goes further. He says that you will do the same things that I have done, but you will do higher things than those that I have E ele não somente permaneceu nisso, mas ele disse que você fará coisas maiores do que ele mesmo realizou. Louvado seja Deus. Good. Even yesterday we could see a little bit about it. Amen. Ontem nós pudemos estudar um pouco acerca disso também. And even have the practice of that in hand. We prayed for 2 people that were sick. E nós pudemos também colocar isso em prática orando por 2 irmãos que estavam enfermos. And God healed them. E eu creio que Deus os curou. They were already healed in the cross Eu 2,000 years ago. acredito que eles já foram curados por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. And we took property of that healing yesterday. E nós nos apropriamos da cura que foi proclamada na cruz do Calvário. Aleluia. So it was good, wasn't it? Amen. Isso não é muito bom? Good. We have a God of miracles. Nós temos um Deus que faz milagres. The miracles of Christ are also miracles for us. Os milagres de Jesus também foram milagres para os nossos dias e para nós. And we must believe in the supernatural power of God and live upon that supernatural power of God. E nós podemos e devemos acreditar no poder superior de Deus, no superpoder sobrenatural de Deus. Praise God. Amen? Amém? Good. But then we have a question that we are going to try to solve this morning. Mas nós Okay? temos uma questão que nós precisamos resolver nessa manhã. Today we are going to talk about why do not we have the same results that Jesus had in his life here in earth. E nós iremos analisar nessa manhã a questão: por que nós não temos visto os mesmos resultados que Jesus apresentou em seu ministério quando estava vivo aqui na terra? If we are sons of God with the same rights of Jesus, Se nós somos filhos e filhas de Deus, com os mesmos direitos e co-herdeiros de Cristo, so we should manifest the same works and the same power and the same glory that Jesus manifested. seria esperado que nós manifestaríamos também o mesmo poder, a mesma glória, os mesmos sinais e milagres que foram realizados no ministério de Jesus enquanto ele esteve conosco aqui na terra. Isn't that true? Não é verdade isso? But we all know that we are far away of what Jesus did here in the earth. Mas nós sabemos que nós estamos distantes daquilo que Jesus realizou nos dias em que esteve conosco aqui na terra. But we should manifest the same power. Mas seria esperável de nós que manifestássemos o mesmo poder. If we have the same rights, Se nós temos os mesmos direitos, if we are sons and daughters of God, se nós somos filhos e filhas de Deus, in plain right, em plenos direitos, we should manifest the same things that Jesus manifested. nós também deveríamos manifestar os mesmos sinais que foram manifestos na vida de Jesus. And more, Jesus even said that we should go further. E mais, Jesus disse que nós iríamos além, You know why? Because he only lived here 33 years. apenas porque ele viveu aqui entre nós por apenas 30 anos. And most of us, we have more than that. E nós, muitos de nós, Isso temos deve- mais do que 33 anos de idade. Some not, but
You know, I know that you are looking to me and saying, oh no, it doesn't have 33 years. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim, não, ele não tem 33 anos de idade. He's younger. Ele é mais jovem. Yeah, okay. By your smile, I can notice that you know that I have more than 30. Pela sua risada, eu acredito que você sabe que eu tenho mais de 33. I know that my belly do not disguise me at all. A minha barriga não deixa eu me esconder mais. Praise God. So why do we not manifest the same power, the same glory that Jesus manifested? Então, por que nós não manifestamos em nossas vidas o mesmo poder e a mesma glória que foi manifesta no ministério de Jesus? It must have been a reason, because all that is for Jesus is for us. E deve haver uma razão, porque o texto bíblico nos diz que tudo que é para Jesus também é para nós. Somos co-herdeiros com Cristo. So what is happening O que está acontecendo? that is stopping us from manifesting the same power and the same glory? O que está nos parando para que esse poder não seja We are manifestado? going to talk about two. There are three reasons, but we are going to talk about the two main reasons why we do not manifest the same power that Jesus manifested. São três razões básicas, mas hoje nós vamos falar apenas acerca de duas razões pelas quais nós não manifestamos o mesmo poder. Are you ready to take off? Você está pronto para nós andarmos? Okay. You can tell to your fellow, say, okay, let's take off. Say to your brother, be ready. We are going to take off now. Então diga para o seu companheiro aí, vamos voar agora. Amen. I know that it's too hot. And the preacher is Portuguese, and also it's translated at the same time. And some feeling of tiredness can come to us. Eu sei que está muito quente, eu sei que é um português que está falando, eu sei que tem intérprete, né? Mas vamos adiante. Okay? You may persist, okay? Be firm, okay? Persista, seja firme e We vamos are, adiante. we are almost in the hand of the service. Nós estamos apenas no começo do Yeah, it's in the beginning. Yes, it's true. Amen. Hallelujah. So let's go to Galatians chapter 4. Vamos para Gálatas capítulo 4. As we are talking about our spiritual adoption, Nós estamos falando sobre a nossa adoção espiritual. we are going to read one of the texts about our spiritual adoption. Nós vamos ler um dos textos que fala acerca da nossa adoção espiritual. Actually, it was the first verse written by Paul about spiritual adoption. De fato, foi um dos primeiros textos que foram escritos por Paulo acerca da nossa adoção It's the espiritual. first one because Galatians was written before Romans. Um dos primeiros porque Gálatas foi escrito antes do livro de Romanos. I know that in our Bibles comes first Romans and then comes Galatians. Eu sei que a sequência da organização dos textos bíblicos coloca Romanos primeiro, antes do texto de Gálatas. But we that research Bible, we know that Galatians were written before Romans. Mas todos nós que pesquisamos a Bíblia sabemos que o texto de Gálatas foi escrito So antes do texto this de is a good Romanos. information for you. Essa é uma boa informação para você. Okay? Amém. Galatians chapter 4 verse 1 says, Gálatas capítulo 4, versículo 1 nos diz: it means that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave. He is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, we were enslaved to the elementary principles of the world. 4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as sons. 6. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying,
have a father. 7. So you are no longer a slave, praise God, Aleluia. but a son, praise God. And if a son, then an heir through God. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. No. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Okay? So, even the Portuguese Brazilians were following the text. Amen? Vocês em português conseguiram acompanhar o texto também? Amém. It's a Conseguiram good acompanhar? text, isn't it? It says that when we can go now, yes, okay, we can go. Okay, praise God. The text says the pastor can use this. Okay, good. I really like to be with the family, so Eu gosto de estar com a família. I want to be among you guys. Eu gosto de Amen. estar no meio de vocês. Amen. So being so far away is not good for me. Está muito longe, não é muito bom para mim. So okay. The text says that while the son is a child, Enquanto o texto nos diz que enquanto o filho é uma criança, there's no difference between the child and the son of the slave that plays in a house. não há uma diferença entre o dono de tudo, né, e a criança que é filho também do escravo que está dentro da casa. So when the son Então, quando o filho is a child, he doesn't have knowledge enough to know that he's the owner of everything. quando é criança, ele não tem a consciência para saber que é dono de todas as coisas. Amen? Amém? I even talked yesterday that my car, actually it's not my car. Ontem eu estava falando que o meu carro, ele não é de fato o meu próprio carro somente. It's our car. It's the car of our family. E o carro, ele é o carro da minha família. So my car, it's not my car. It's also my son's car. E não é apenas o meu carro, mas é o carro também do meu filho. My son has 7 years old, O meu filho tem 7 anos de idade. and he always refers to the car not as his car, but he refers to my father's car. E ele sempre se refere ao carro como o carro do meu pai. He never says, "Oh, this is my car." Ele nunca diz esse é o meu carro. He has 7 years old. Ele tem 7 anos de idade. He doesn't have the conscience that car is also his car. Ele não tem consciência de que aquele automóvel também é o seu carro. Can you relate to that? Dá para você fazer esse tipo de relacionamento? Can you think about it? Você consegue pensar sobre isso? He is the owner, but he never thinks that car is his car. Ele é o dono daquele carro, mas ele não consegue pensar que aquele carro é sua propriedade. You know why? Você sabe por quê? Because he's a child. Porque ele é uma criança. But when he grows up, Mas quando cresce, and hopefully he's going to grow up, amen? I e nós want him esperamos to que grow cresça. up, E nós amen? esperamos que cresça. And I really believe that God wants us to grow up, amen? E nós acreditamos que Deus quer que nós venhamos crescer também. Amen? Amém. When he grows up, When then cresce. he's going to have the knowledge Então ele vai ter o conhecimento that car is not only his father's car, que aquele carro não é apenas o carro do pai. but is his own car. E é também o carro dele. And when he's going to have a driving lessons, E quando nós vamos tomar algumas lições de direção, when he has his driving lessons, his car to drive, quando ele tem também depois a sua carteira de habilitação, he can say, "Oh, Father, can I use the car?" ele pode dizer assim: pai, eu posso usar o carro? It's not use your car. It's can I use the car? Ele não vai dizer assim: eu posso usar o seu carro. Ele vai dizer assim: posso usar o carro. You see the difference? Consegue ver a As diferença? he grows up, he becomes with the knowledge comes that he is the owner of everything. Então vem o conhecimento de que ele é dono de todas as coisas. And this text unlocks us a tremendous truth. E esse texto nos transmite uma verdade incrível.
that we often do not manifest the power and the glory of God as Christ manifested. Nós muitas vezes não manifestamos a glória como Jesus manifestou. We do not manifest it because we are not growing up children. Nós muitas vezes não manifestamos porque nós não crescemos, não saímos da condição de crianças. We are owners of everything that Christ is owner. Nós somos donos de todas as coisas que Cristo é proprietário. But we have still a child mentality. We do not grow up in Christ. Nós temos, mas infelizmente ainda temos uma mentalidade infantil e não crescemos em Cristo. And as we do not mature, God is not going to give us things that only adults can handle. E pelo fato de nós não sermos maduros da fé, Deus não pode nos dar coisas que nós não temos maturidade e que servem somente para adultos. Yesterday I told you that my car is not my car, it's our family car. Como eu disse para você, o carro não é apenas o meu carro, mas é o carro da família. And is my son's car also. E também é o carro do meu filho. But he has 7 years old, and I'm not going to give the keys of the car to put the keys of the car in his hands. Eu não vou colocar então a chave do automóvel nas mãos do meu filho de 7 anos de idade. You know why? Você sabe por quê? It's not because he is not the owner, because he is the owner. Não é porque ele não é o proprietário daquele carro, porque ele é o proprietário do automóvel. But I do not give to him the keys because he doesn't have the ability and the wisdom to drive the car. Mas eu não vou dar para ele a chave porque ele não tem habilidade e não tem sabedoria para dirigir aquele automóvel. Can you imagine my naughty crazy boy with 7 years old driving the car? Você pode imaginar o meu jovem louquinho de 7 anos de idade dirigindo aquele carro? God, help! Deus me ajude! You know, he can kill himself. Ele pode se matar. He can kill others. Ele pode matar outras pessoas. He can destroy the car. Ele pode destruir o carro. He can destroy the car of the others. Ele pode destruir o carro dos outros. It can be a great mess. Pode ser uma grande bagunça. If I give him the car Se eu keys. der a chave do carro para ele. He doesn't have maturity to drive the car. Não tem maturidade para dirigir o carro. That's why I do not give him the rights to use the car, Por isso não dou a ele o direito de dirigir o carro. even though he is the owner of the car. Muito embora ele seja o proprietário daquele automóvel. Amen? Amém? Can you understand that? Você pode entender isso? Why do you not manifest the same power and the glory of Jesus? Porque você não manifesta a mesma glória, o mesmo poder de Jesus? It's not that the power is not in you and that you don't have the ability of performing the same glory. Não é porque o poder de Deus não esteja sobre você, mas é porque você não tem a habilidade para que esse poder seja manifesto e operante em sua vida. You are not grown enough. You don't have wisdom enough to manage it. Você não tem maturidade e sabedoria suficiente para gerenciar esse poder. So, God is a good God. E Deus é um Deus bom. He is not going to give you something Ele that não vai- is yours for you to destroy. Ele não vai dar uma coisa que é sua para você mesmo se destruir. I am not God, and God says that we as bad people we can give good things to our sons. A palavra de Deus nos diz: se mesmo nós sendo maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. And in our mind, we would never give the car keys to a 7-year-old boy to drive it. E nós nunca daríamos a um filho de 7 anos de idade uma chave de um automóvel para dirigir. Much more God. Muito mais Deus. He cares for us. Ele toma cuidado de nós. He cares for the others. Ele cuida pelos outros He is também. not going to give you something that you cannot manage. Ele não vai te dar uma coisa que você não tem condições de gerenciar. So what we must do Então- is to grow up. Então o que devemos fazer? Nós precisamos crescer. We must mature in God's word.
Nós precisamos amadurecer na palavra de We Deus. must mature in our intimacy with God. Nós precisamos nos aprofundar na intimidade com In Deus. staying connected with God. Estar em conexão com Deus. As we grow up in connection with our Father, E à medida em que nós crescemos em conexão com o nosso Deus, we are going to become like our Father. nós vamos nos tornar a imagem desse And Pai. we are going to start to think as our Father thinks. E nós vamos começar a pensar como Deus pensa. And we are going probably to have the same ability to manage the things that belong to our dad. Então nós também teremos a habilidade para gerenciar as coisas que procedem de Deus também. I want my son to grow up. Eu quero que meu filho cresça. I want him to drive the car. Eu quero que ele dirija o carro. The day that he comes to the house with a card saying that he has the ability to drive, I'm going to be the first one giving the car keys. É o dia que ele chegar em casa com a carteira de habilitação, eu vou ser o primeiro a dar, com prazer, a chave do meu carro para ele. And I'm not going to drive anymore until he gets out of the house. Eu não vou dirigir mais até o dia que ele sair de casa. Because for me it's a bigger pleasure to give him the control of the machine than having myself the control of the machine. E vai ser para mim um prazer muito maior dar a ele o controle da máquina do que eu mesmo controlar essa máquina. Amen? Amém? So grow up, Então cresça, dear brothers and sisters. queridos irmãos e irmãs. Forgive me for being, so strong in this. Me desculpe por ser tão forte e incisivo nisso. You know that it's not a message with popularity. Não é uma mensagem assim popular. You know, saying you need to grow up. And Yeah. people say, oh, I'm going to the church to hear that Portuguese man saying that I need to grow up. Pode dizer assim, cresça. E você pode pensar assim, mas eu vou para aquela igreja ouvir um português dizer para mim que eu tenho que crescer. But you need it. Mas você precisa. I need it. Eu preciso. I need to grow up in Eu preciso Jesus. crescer em Cristo. I need to grow up in the Word of Eu God. preciso crescer na As palavra I de Deus. take a property of the words inside of me and start to obey the Word of God. Eu vou começar a tomar propriedade da palavra de Deus e obedecer essa palavra. As I start to obey that Word, God is going to give me the keys of a lot of things in my hand. E à medida em que eu começar a obedecer essa palavra, Ele vai começar a depositar em minhas mãos outras chaves para que eu possa dirigir outras áreas da minha vida. Amen? Amém? Isn't that good? Não é muito bom isso? To an obedient and self-controlled son, we give the right to manage everything. Para um filho controlado e estável, nós damos a chave para dirigir todas as coisas. Amen? Amém? I'm now working with my dad, my earthly dad. Eu estou agora trabalhando com o meu pai biológico. And it's amazing because we never have lived together. E é muito bom porque é incrível, porque nós nunca... We have never lived together. Nunca vivemos juntos. Nós nunca vivemos juntos, ele vai falar. Because my father and mother, they got divorced when I was 2 months of age. 2 months. Há 2 meses de idade. They were not Christians, Eles não eram cristãos. and the things were not okay with them. They were constantly fighting each other with words and things. Eles viviam discutindo e as coisas não andavam bem no relacionamento conjugal dos dois. And do pai e when da mãe. my mother went to the maternity, to the hospital to have me, Então minha mãe ela foi para a maternidade no dia do parto. and stayed 2 months there because I was born before the time. E ela of birth. ficou 2 meses no hospital porque eu nasci 2 meses prematuro. So, and with lots of difficulties in the lungs and in the heart condition. E eu tive várias dificuldades, tanto na respiração pulmonar, como também no coração. And while my mother was in hospital, my father got involved with my mother's best friend. E enquanto minha mãe estava no hospital, o meu pai ele se envolveu com a melhor amiga da minha mãe. With best friends like that, we don't need friends. Com a melhor amiga desse jeito, nós não precisamos mais de amigo.
So they got divorced. I never lived with my father. Então eles se divorciaram e eu nunca vivi com meu pai. And my mother has a tremendous testimony of salvation. E minha mãe, ela tem um tremendo testemunho de salvação. As if she became depressed because of the divorce and the rejection. E ela ficou deprimida por causa do divórcio, da rejeição. She started to take pills to try to sleep because she couldn't sleep. Ela começou a tomar medicamentos para dormir porque ela não conseguia dormir. So she could sleep 1 week, and then afterwards she needed to double the dose because those pills were not working anymore. E ela conseguia dormir por uma semana com aquela dosagem, mas passava-se uma semana, já não fazia mais efeito e ela precisava aumentar a dose na outra semana. So there was a lot of resentment and hate and rebellion in her heart because of what has happened to her. E ela se sentia assim muito revoltada dentro do seu coração, muito triste por tudo aquilo que havia acontecido. And one night she knew because she works in health system in Portugal. She works in the health system in Portugal. So one night she knew that if she doubled the dose, she would not wake up. Ela trabalhava no sistema de saúde lá em Portugal e ela sabia, pelo fato que se ela dobrasse a dose dos medicamentos para dormir, ela poderia não acordar mais. So she cried. She didn't know God. She cried, say, God, if you exist. E então começou a chorar e a dizer: Deus, se o Senhor existe. If you exist, not because of me, but because that child that is sleeping in the bedroom. Se o Senhor existe, não por minha causa, mas por causa daquela criança que está no quarto, que era eu. Do something because I cannot stand anymore without sleeping. Porque faça alguma coisa porque eu não consigo mais viver, ficar desse jeito sem dormir. 1 week that I'm not sleeping and I cannot stand anymore. E eu não consigo mais, pelo fato de não conseguir mais dormir, eu não consigo mais ficar de pé. And I cannot take this dose of medicines because I'm not going to wake up. What's going to happen to that child? E se eu tomar esses medicamentos, eu tenho a possibilidade de eu não acordar mais, e o que vai ser dessa criança? And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? A neighbor from the other part of the neighborhood came to the door and knocked to the door. Então veio um vizinho que morava do outro lado do bairro e bateu na porta. Do you want to come to a service in my house? Você quer vir num culto na minha casa? She was crying. Ela estava chorando. She did talk with God and say, if you exist, do something. E ela falou assim, mas eu falei, se o Senhor existe, faz alguma coisa. And someone knocked at the door. You want to go to a service? The pastor is there. E alguém bateu na porta e disse, vai ter um culto lá em casa, o pastor vai estar lá. And she said, probably it's God talking with me. Talvez Deus esteja falando comigo. So she went there. She heard the word. She got saved that night. Então ela foi para aquele culto e Deus falou com ela através da palavra e ela foi salva naquela noite. So nights afterwards she could not wake up easily. From that time, in 48 hours she could not wake up easily. Então depois daquele culto, 48 horas depois, ela não conseguia mais levantar fácil. You know, we have a contract with our neighbor. That every day at 7 o'clock in the morning, our neighbor should beat in our window until she opens the window. Então ela fez um acerto com o vizinho para bater na porta da janela dela todo dia 7 horas da manhã para ela acordar. Olha, até ela abrir a cortina para poder falar com o vizinho. Because there was no alarm clock or anything that could wake up my mother. Porque nada acordava a minha mãe, era alarme, despertador. Peace of God came to her heart and she can sleep even, like this in the wall. A paz do Senhor veio ao coração dela e ela conseguia dormir até encostada na parede. Even in the dentist,
dentist taking care of the teeth. Até no tratamento dentário ela dormia. One of the times the dentist got out of the room and started to attend all the patients in the other room to let her sleep. Então uma das vezes que o dentista ia atender outros pacientes ao lado, da sala ao lado, quando voltava, ela já estava dormindo. Amazing thing, isn't it? One time in a youth camp, we had this terrible raining. No acampamento de jovens, né? Então estava chovendo demais. She was one of the youth leaders of the church. E ela se tornou uma das líderes de jovens da igreja. And what happened? It was raining inside of the tent as it was raining outside. Estava chovendo tanto dentro como fora da tenda. Everyone was trying to pick up the things and trying to hide things from the water. Estava todo mundo tentando guardar as coisas e esconder da água. The water was falling and my mother's head, and she. E a água estava batendo na cabeça da minha mãe dormindo. That is a tremendous thing, isn't it? É algo tremendo isso. She is a warrior of prayer. She is a warrior of prayer. E ela é uma guerreira de oração. Aleluia. Aleluia. I love my mom. Amo minha mãe. And one thing is from my father asked my help to work with him 2 years ago. Então, 2 anos atrás, meu pai pediu ajuda para eu trabalhar com ele. As my mother was saved, but I have grown up with hate in my heart against my father and my mother. Na verdade, a minha mãe foi salva, mas eu cresci com ressentimento no meu coração pelo que havia acontecido no relacionamento dos meus pais. Against my mother because she could not handle my father at home. Contra minha mãe porque ela não conseguiu segurar o meu pai. And against my father because he was not faithful to my mom. E também contra o meu pai porque ele foi infiel para com ela. So, and I had this kind of victim mentality that even God probably should be guilty of letting me grow up in a family like this. E eu me sentia como uma vítima, né? E até mesmo responsabilizando a Deus porque Ele havia me permitido nascer e viver em uma família como essa. 36 years ago, you already know my age. 36 anos, como você já sabe agora a minha idade. So 36 years ago, it is different than now, and growing as a kid without having a dad inside the house, it will be a terrible thing. 36 anos mudaram-se muitas gerações e 36 anos atrás crescer em um lar sem um pai era muito difícil. Even in school the kids would treat me bad because I didn't have a father at home to protect me. E até mesmo na escola as crianças me maltratavam porque não tinha em casa um pai para me proteger. I was often a victim of bullying. Eu era vítima de bullying. And I became a very timid and shy person. E eu me tornei uma criança muito tímida. It doesn't seem like that because I speak a lot now, huh? Graças a Deus, porque agora eu falo muito. Actually, this is great part of the miracle of God inside of my heart. E isso é em parte grande milagre que Deus realizou. I was so timid that people could pass through, near me and say, "Hello, Bruno," and I would pass. Looking down, and all in the hand of the road, I would say, "Hello." Era tão tímido que passava alguém, me cumprimentava, falava, "Ô Bruno, tudo bem?" Depois que a pessoa passava, que eu virava e dava. I was afraid of saying something wrong. Eu tinha medo de dizer alguma coisa de errado. I was afraid of what that person could think of me if I said something wrong. Eu tinha medo que algumas pessoas falassem comigo e eu respondesse de uma forma errada. errada. I was very introvert.
introvert, and God changed me. E eu era uma pessoa muito introvertida e Deus modificou. When first God told me that I was called to ministry, I said, God, me? A primeira vez que Deus falou para mim, eu estou te chamando para o ministério, ele falou assim, eu? Me preaching, talking to people? Eu? Falando para as pessoas, pregando? It must be a miracle. Only you can do it, God. But I will do it if you will do it. Esse deve ser um milagre, porque é só o Senhor pode fazer, então faz. So 2 years ago, I started to work with my father. He asked my help. Então, 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com meu pai. Ele pediu minha ajuda. And all of these years after God changed my heart towards my father. Deus mudou o meu coração acerca do meu pai. And I started to love him. I started to try to witness him, to witness to him, and I started to come close to him. E eu comecei a me aproximar do meu pai, comecei a amar o meu pai, comecei a testemunhar para o meu pai. And so he asked my help, and we had this first year to get to know better each other. E nós tivemos, logo quando ele nos chamou, passamos um ano para nós nos conhecermos melhor. And he is astonished because he say, I have a grown-up son. E ele ficou atônito porque ele falava assim, eu tenho um filho crescido. And now one of his business, he just put the business, the responsibility of the business in my hand, and he never asked a thing. E ele colocou a responsabilidade dos negócios da família e não me pergunta nada. Sometimes he doesn't know if I pay one thing or other because he just landed to my hand because he say he's a grandson and he's faithful. E ele simplesmente deixa nas minhas mãos e fala assim, ele já é crescido e ele é fiel. And that is a major honor. E isso é uma grande honra, a maior honra. And I can relate this to what we were reading. E eu posso relacionar isso quando eu estou lendo o texto. Because I'm a grown-up adult that obeys the Father. The Father says, okay, I know that you take care of my interests, so everything that I have is in your hand. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, eu posso observar Deus nos tratando de uma maneira semelhante. Você já é crescido, você já é maduro, então tudo é meu, é teu, então está nas tuas mãos. It's not in our hands. The glory and the power of Jesus is not because we are not the owners, but because we need to grow up. E Deus ele não colocou todas essas coisas em nossas mãos, não porque nós sejamos dignos disso, mas porque nós precisamos dar glória a Deus, glorificar ao nome do Senhor e também aprendemos a crescer e a amadurecer. Amen? Amém? Are you here? Amen? Você está aqui? Amém? So, one of the major reasons uma das maiores razões why we do not manifest the same glory that Jesus manifested is our lack of knowledge. E uma das principais, uma primeira razão pela qual Deus não manifesta em nós o mesmo poder é porque nós somos deficientes na questão do entendimento. We act like a child. A child do not want to have knowledge. A child wants to play. E a criança ela não quer ter conhecimento, a criança quer brincar. Only adults pursue wisdom and knowledge. Isn't that true? Somente adultos perseguem conhecimento e sabedoria. So we need to grow up. Então nós precisamos crescer. Also, the other thing that also hinders us from manifesting God's power, it's a law mentality in our mind. E um outro problema que nos impede de manifestarmos também a glória de Deus é uma mentalidade legalista. As we read is that the first 3 verses, como nós lemos aqui nos 3 primeiros versos, I mean that as long as a child is no different from a slave, so he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, we were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under law, to redeem those who were under the law. So, there are 2 things that can show us that we are still childs.
verá dois sinais que nós somos ainda crianças. The first sign is sin. O primeiro sinal de que nós ainda somos crianças é o pecado. You know, it says that the children are under guardians until they get out, they get grown up, and say that in the same way we are children while we are enslaved to the elementary principles of the world. No versículo 3 ele fala que quando nós somos crianças, nós ainda estamos debaixo, sujeitos a tutores, versículo 2. Mas entramos aí no versículo 3, ele nos diz, manifestamos essa natureza quando estamos debaixo da escravidão dos princípios elementares do mundo. So, if you are saved, but you still are in bondage with sin, you are still playing around with sin, is a great sign that you are still a child. Se você é salvo, mas você ainda está brincando com o pecado, então é um sinal de que você ainda é criança. Isn't what the text says? Não é o que o texto está nos dizendo? É verdade, glória a Deus, aleluia. As grown sons and daughters of God, we should not be always trying to take care of sin. Sin should not be a problem for us. Se nós somos já crescidos, maduros na fé, então o pecado já não vai ser mais um problema para nós. It should not be. Não deveria ser. You know? Because we want to please the Father as a grown son. If we know that sin, living in sin is a child thing, we should avoid it. Se nós já crescemos, já tomamos uma certa posição de amadurecimento e queremos agradar o Pai, então a questão do pecado já não seria mais um problema, porque nós passaríamos a evitar a prática do pecado para agradar a Deus. You know that playing around with sin is a sign of childness. E brincar com o pecado é um sinal de infantilidade. We are always talking and teaching and leading with sin in church. Nós estamos sempre pregando e ensinando e lidando com práticas pecaminosas dentro da comunidade. You know why? Because there are always childs spiritually in church. Isso acontece porque existem muitas crianças espirituais dentro da igreja. Because our discussion, if we all were grown up Christians, should be, how can I do a strategy to touch that person? How can I manage to improve the kingdom and not sin? Então, se nós somos adultos, crescidos e amadurecidos na fé, a nossa conversa deveria ser tipo assim: qual seria a estratégia para nós ganharmos mais almas? Como nós poderíamos acrescentar e trazer crescimento para o reino de Deus? Então, a nossa visão, a nossa conversa deveria ser diferente. So, if we need to still to talk about sin, it's probably because we are still childs. Se nós ainda precisamos ficar falando acerca de pecados, é porque provavelmente ainda somos crianças. And unfortunately, it's true. Among the flock, there are always people living in different levels, and there's always childness. Então, dentro do rebanho sempre existem pessoas com níveis de crescimento diferentes e pessoas que ainda estão em um grau de infantilidade. But if we were grown up enough, sin should not be a problem. Mas se nós já chegamos a um determinado crescimento espiritual e amadurecimento, então o problema já não se torna mais o pecado já não se torna mais um grande problema. Glória a Deus, aleluia. And you are looking to me and saying, "Oh, but I still deal with sin." Então você olha para mim e fala assim, mas eu ainda tenho. Are you saying that I am a child? Você está dizendo que eu sou criança? I'm not saying that. The word is saying that. Eu não estou dizendo, a Bíblia está dizendo. So we need to deal with sin near God, in our intimacy with God, and grow up to sin no more. Nós precisamos resolver o problema do pecado para nos aproximarmos de Deus
para não pecar, procurarmos não pecar mais. You know, and we only can deal with sin in our intimacy with God and with the Word. Nós apenas podemos resolver o problema do pecado através da palavra de Deus e dessa intimidade maior com Ele. You know, as we have intimacy with God, when we start to do what pleases God, that is the Word of God, we are not going to sin no more. Se nós queremos agradar a Deus e obedecer a sua palavra, nós não vamos desejar mais a prática do pecado. So, as we grow up, we are going to start to leave sin aside. Então, à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos deixando o pecado That is a de lado. sign that you are growing up. Isso é um sinal de que você está crescendo. Aleluia. Glória The other sign is the sign that shows us that our childness, it's a mentality of salary or a mentality of law. E outro problema é a mentalidade do salário, é a mentalidade da lei. Yesterday we talked about it when we talked about the prodigal son. E nós ontem conversamos acerca do filho pródigo. We talked about the older son. Nós You falamos, remember? ontem, falamos acerca do filho mais velho. And the way that he was inside of the house of the father, Ele estava dentro da casa do pai, but he was like a child. mas ele era como uma criança. Nevertheless, he was the older one. Muito embora ele fosse o mais velho, He was not mature. He was not mature because he looked to his father like the father was his boss. ele não era maduro porque ele enxergava o seu pai apenas como seu chefe. It's like a law mentality or a salary mentality. It's a mentality like this. Oh God, I'm going to do this thing for you, so you might do this thing for me. A mentalidade do chefe, a mentalidade do salário é assim: ó Deus, eu vou fazer isso para você e você faz isso para mim. That is a childless thing. Isso é uma coisa de criança. Only kids say to dad, okay dad, give me that candy. Oh, I did clean my room. Só crianças chegam para você e dizem assim: dá para mim um doce porque eu já limpei meu quarto. Aleluia. That old brother was not mature enough to be, to celebrate the coming of the youngest brother. O filho mais velho ele não era maduro o suficiente para celebrar a volta do seu filho, do seu irmão mais novo. He didn't want to celebrate it, to have joy, because the father had the joy to receive the son again, the youngest son again. He didn't have the joy, he didn't share the joy with the father. He was thinking about, I did a lot of things, so I deserve it more than this. E quando ele, por causa disso, ele não teve condições de celebrar, junto com o seu pai, a volta do seu irmão mais novo. Que bom que o meu irmão veio. Ele não teve mais essa condição de celebração, porque ele pensava: eu fiz muito mais coisas positivas do que esse irmão mais novo que saiu de casa e agora retorna. Então eu sou mais digno dessa celebração. So it's like a law mentality, a mentality of salary. I must say to you, brothers and sisters, that we not deserve a thing from God. So, esse é o tipo de mentalidade do chefe, a mentalidade do salário, e eu tenho que dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que nós não merecemos nada. If you think that you are going to have responsibility and the rights of God in your hand to manage, because of your works, you are going to have nothing. E se você pensar que você vai ter responsabilidades e dádivas de Deus em suas mãos, pelo fato de você conseguir gerenciar todos esses benefícios, você não vai ter nada. It's not by your effort, Não é pelo seu esforço. God doesn't share His glory that way. E Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Is when you are grown enough and you see that all that you have is not because of you, but because of Him. Quando você cresce e você observa que tudo que você tem não é por sua causa, but because of Him, because of the Father. Mas por causa dele. Then when you see and realize it and you have
gratitude in your heart for having your father, Então você vai ter gratidão a Deus dentro do seu coração por todas essas coisas. and that gratitude is the key that unlocks, you know, the trust of God of all those things. E nós sabemos que essa atitude de gratidão é a chave que destrava todo tipo de benefício que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Amen? Aleluia. Toda essa confiança de You Deus. know, manifest the glory of God is nothing about you, it's everything about Him. Então manifestar a glória de Deus não depende de você, depende dele. Aleluia. While you think, oh, I'm going to manifest the glory of God because I'm this and that and that. Só eu vou manifestar a glória de Deus porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. So you know what is going to happen? Nothing. Você sabe o que vai acontecer? Nada. It's not because of you, you know. Não é por sua causa. God didn't need you, Deus não precisa de você. but He chose to need you. Mas Ele quer precisar de você. So Aleluia. it's not about you. Então não é por sua causa. And when you become proud and arrogant like a kid and think, oh, I know well, God needs to be pleased because has a son like me, so He's going to use me. Deus deve estar satisfeito porque ele tem um filho igual a mim, então ele deve estar muito feliz. And when you stay in that pride, God is not going to use you to anything. Quando você ainda está neste orgulho, Deus não vai te usar para nada. God is going to use you when you are thankful because He granted everything to you and you take knowledge that everything is yours. Então ele vai ficar feliz quando você souber que todas as coisas que você tem é porque Ele nos deu, é porque Ele desejou nos dar e não porque nós sejamos dignos de receber alguma coisa da parte do Senhor. When you have that kind of gratitude and attitude, God is going to use you. You know why? Quando você tem esse tipo de gratidão em seu coração, Deus vai começar a te usar. Você sabe por quê? Because then you are going to say, okay, God did it. Oh, praise God. Is Him the glory. And you give back the glory to Him. Então Ele vai começar a te usar e você vai devolver a Ele toda a glória que lhe é devida. Glória a Amen? Deus. Amém? Aleluia. So if you are still dealing with sin, playing around with sin, or if you have this kind of mentality, Se você ainda está lidando com o pecado, se você ainda tem a mentalidade de brincar com o pecado, and if you have a victim mentality inside of you, ou se você tem aquela mentalidade de vítima dentro da sua mente, what you need to grow up. o que você precisa é crescer. Sorry, I'm saying this plainly this way, but I don't know any other way of saying it. Desculpe dizer dessa maneira, mas eu não sei dizer de outra maneira. It's the Bible that says that. É o que a Bíblia nos diz. We are going to read a text in Hebrews chapter 5, verse 12. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 12. And okay, brothers and sisters, it's almost the last verse, okay? É quase o último verso. Quase. Okay. Hebrews 5:12 Hebreus 5:12. is here. For by the time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Like newborn infants long for the pure spiritual milk, that by no. Sorry, I'm going to read it again. Okay. By this time you ought to be teachers. You need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers or discernment trained by constant practice to distinguish good from evil.
De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornasseis necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. So, brother, sister, you want to manifest the fullness of the glory of God. Você quer então manifestar de uma maneira integral e completa a glória de Deus? Amém. And you are still dealing with sin. E você ainda está tratando com o pecado. You want solid food, you are still a kid. Você quer comida sólida, mas ainda é criança. The author of Hebrews is saying, you know, for kids, we only give them milk. A palavra de Deus nos diz que para crianças nós só damos leite. And it's reasonable. Isso é We a razão. have kids there, and we need to prepare special food for them, or give them milk, or a well-passed food, because they cannot handle anything more. E nós temos criancinhas ali, e nós não podemos dar outra coisa a não ser leite, ou então uma comida processada, pastosa. You know why? Because they cannot handle solid food. Porque eles não conseguem se alimentar com comida sólida. They need to grow up in order to develop the capacity of processing solid food. Então eles precisam crescer para que o seu próprio corpo venha a ter capacidade de processar a And their comida parents, sólida. they want to see them processing that food, growing up and eating solid elements, of course. Nós, claro, queremos que elas cresçam e tenham condições de processar alimentos sólidos. But while they are childs and still babies, they need the milk. They cannot handle a solid food. Mas enquanto são crianças, elas não têm capacidade processual de alimentos sólidos, precisam de leite. The same way is in the spiritual world. The spiritual world, we need to grow up in order to manifest solid things. Então, no reino espiritual, na vida espiritual, se manifesta da mesma forma. Nós precisamos crescer para que tenhamos condições de manifestar e de usufruir de alimentos sólidos. Aleluia. Isn't that true? Não é And if you verdade? are playing around with sin, do you think that God is going to give you solid food? Se você ainda está brincando com o pecado, você acha que Deus vai te dar alimentos sólidos? If you have a proud mentality about your relationship with God, and you still think with a law mentality, do you think that God is going to put in your hands solid food? Você acha que sendo orgulhoso, achando no seu relacionamento com Deus, você acha que Deus vai colocar comida sólida para você se alimentar? He's not going to do it. You Ele know não vai why? fazer isso. Por quê? It's not because He doesn't want to give to you. E não é porque Deus não queira dar isso a você. He wants. Ele quer. He wants you to grow up in Ele order quer que to você give. cresça, Ele quer que você usufrua de tudo isso. But He's not going to give you that thing because that thing will kill you. Ele não vai fazer isso porque isso vai te matar. He is not going to give rice with beans because He knows that you are still a child that only can handle milk. Ele não vai te dar arroz, feijão, sabendo que você só tem capacidade de processar leite. We need to grow up. Nós precisamos crescer. Say to the brother that eats next to you, we need to grow up. Grow up. Diga aí pro seu vizinho, vamos crescer. Você precisa crescer. Yeah. We are going to the last text, and you say, praise God, hallelujah. Nós vamos para o último texto e você diz aleluia. We are going to 1 Peter chapter 2. Nós vamos para 1 Pedro capítulo 2. I know that it's too hot in here, and I know that when we have interpretation, the messages are longer. Nós sabemos que está quente aqui, quando temos tradução, a mensagem se torna mais extensa, Amém. But we are about to end, okay? mas nós já estamos indo para o fim. Amém. Está acostumado. Yeah. So, 1 Peter chapter 2. 1 Pedro capítulo 2. Glória a Deus, aleluia.
We started the service by reading 1 Peter chapter 1. So now we are reading the first Peter chapter 2. E nós começamos o culto lendo 1 Pedro capítulo 1, vamos agora concluir 1 Pedro capítulo 2. It says something interesting. It says, "So put away all the malice, all deceit, and hypocrisy, and envy, and all slander. Like newborn infants, long for pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation." Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Do you see that leaving sin aside is a sign of growing up? Você pode observar que nesse texto, deixar o pecado de lado é um sinal de crescimento. It's the first sign that you are growing up is when you leave aside all the envy, all the malice, all the hypocrisy. E é um sinal de crescimento quando nós deixamos a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a hipocrisia, a difamação. You see, it's written here that if we that we need to put away all malice, all deceit, all hypocrisy, all envy, all slander. Está escrito nesse texto que nós precisamos deixar todas essas coisas para trás: a maldade, o engano, o fingimento, a inveja, a difamação. And if you have any of these things, you deal with any of these things, you are still a child. Se você ainda lida com essas coisas dentro do seu coração, é porque você ainda é criança. Can you read in the second verse, say, like newborn infants? É como diz aqui no versículo 2, como bebês recém-nascidos, That long for pure spiritual milk. que desejam leite, puro leite espiritual. So, this is milk. Isso é leite. You know, leaving sin aside, it's milk. Deixar o pecado é leite. If you still deal with sin, you are still in milk. Se você ainda está deixando o pecado, só está tomando leite. You are a newborn infant. Você é um recém-nascido. Oh, Pastor, it's that true? Yeah. Pastor, isso é verdade. So, what can I do? E o que eu posso fazer? You need to become a follower of God's word. You need to feed yourself with God's word and become with a close, intimate relationship and learn to not sin anymore. E você precisa crescer espiritualmente, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus e deixar a prática do pecado. Aleluia. That's the first stage. Amen? Esse é o primeiro passo. Let's go. Vamos passar. Vamos lá. Amen. That's the first stage. It's the first flight. Okay, good. Esse é o primeiro voo. Amém. Like newborn infants long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Grow up. Do you see that the verb here is grow up? Porque você pode observar que o texto aqui é crescer. Okay? We Versículo can 2. grow in our salvation. Praise Nós God. podemos crescer em nossa salvação. Amém. If indeed you have tasted that the Lord is good. Se você tem provado que Deus é bom, As you come to him, a living stone rejected by man, but in the sight of God, chosen and precious. versículo 4, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. In order for the building to grow, Na medida em que nós crescemos, for the building to grow and to not stay only in foundations, e quando nós começarmos a construir no crescimento, aliás, crescer na construção e deixarmos apenas os fundamentos, we need to, in order to grow up the building, to grow up our building, na medida em que nós vamos crescendo na construção do nosso edifício, to grow up in our building, we need to stay close to Jesus, it says here, isn't it? para nós crescermos é necessário que nós estejamos próximos de Jesus Cristo. Is not it what it says in the, O que diz aqui no texto? come to him as the living stone. Versículo 4, chegando-vos a ele a pedra viva. Aleluia. Glória a Deus. First of all, you need to acknowledge that Jesus is the living stone. Primeira coisa, você precisa reconhecer que Jesus, ele é a pedra viva. And then you need also to want to be a living stone. Então você precisa também desejar ser uma pedra viva. And how can it be? How can I become a living stone? Como eu posso me tornar uma pedra viva? There's only one way. Só tem uma maneira: Stay connected with the living stone. estar conectada à pedra viva. Okay? So, foundational is living sin. Then we want to grow up. We desire it, so we choose to stay together with Jesus. Então, Hallelujah. o fundamento é deixarmos o pecado para trás. Crescimento é nós nos aproximarmos de Jesus. Hallelujah. I love it. Good. Hallelujah. Good. As we come together and close to Jesus, Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, and the other brothers start to do the same thing close to Jesus and close to us, então quando nossos irmãos começam também a se aproximar de nós e se aproximar de a Jesus, miracle and a tremendous things start to happen. então um tremendo milagre começa a acontecer. A living, not a living stone, but a living building start to build and rise up. Não apenas uma pedra viva, mas um edifício vivo começa a ser crescido e construído. Do you see that everything is based upon your intimacy with God? Você pode observar que tudo está tendo por base a sua intimidade com Deus. And is your closeness with Jesus like we did, you know? Então a sua aproximação de Jesus, Your intimacy with God is going to make you intimate of your brothers and sisters, and you all together in intimacy are going to express the glory of God. então não somente você próximo de Jesus, mas todos os nossos irmãos juntos uns dos outros, nós então podemos juntos manifestar essa glória de Deus. Is your intimacy with God that is going to give you the desire of intimacy with others. É a sua intimidade com Deus que vai te dar o desejo de ter intimidade com os seus irmãos. And as we grow up as an intimate community of God, É uma comunidade que é íntima de Deus. as we grow up as an intimate community with God, we start to manifest the glory of God together. Então, quando essa comunidade íntima de Deus começa a crescer, ela começa a manifestar a glória de Deus. So let's read from verse 7 now, Vamos ler a partir do versículo 7 and agora. we are going to end it. Nós vamos It terminar. says, so the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling, and a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once
you have not received mercy, but now you have received mercy. Aleluia. It's good, isn't it? Não é bom? Amen? Amém? So, but I read this verse to show you that rejecting Jesus, rejecting obedience, is rejecting growing up. E eu quis ler esse texto para vocês para mostrar que rejeitar a Jesus é rejeitar crescer. We need to be obedient sons and daughters. Nós precisamos ser filhos e filhas It obedientes. says here that they stumble because they disobey the word of God. E aqui diz que eles tropeçam porque eles desobedecem a palavra de Deus. You know, following orders is one of the signs that we are growing up. Obedecer às ordens de Deus é um dos sinais de que nós estamos crescendo. Aleluia, Jesus. So, brothers and sisters, this is only milk. Meus irmãos e irmãs, isso é apenas leite. There's more than this. Tem mais do que isso? Yes. Sim. But I'm going to say to you, okay, as I look to you, I see it's important. Be aware of the milk and grow up. Mas eu tenho algo para dizer para você. É importante nós deixarmos o leite e crescer. Okay? So, Bem. this is the starting point, Esse é o ponto de partida and there's a lot more to do. e temos muito mais a fazer. If you are still in the starting point, E se você está apenas no ponto inicial, ponto de partida, work and grow up. trabalhe e cresça. Leave sin aside Deixe o pecado. and stay connected with Christ. Esteja conectado a Jesus Cristo. As you stay connected with Christ, God is going to put inside of you the love of God for you to be connected with the other brothers. E na medida em que você estiver ligado a Jesus Cristo, Deus colocará também amor em seu coração para que você esteja ligado ao corpo de Cristo, que são seus irmãos. And as you start to love the brothers that way and see your brothers as living stones too, Você amando a Deus e próximo de Jesus dessa forma, você também verá que os seus irmãos se tornarão pedras vivas. and that love is going to from that love, it's going to outcome the power and the glory of God for you to manifest. Então, haverá uma manifestação, e esse poder ele começará a sair de você, emanar de você, para manifestar a glória de Deus. Amen? Amém? Praise God. You are still here. Praise God. Você está aqui ainda? Oh, glória a Deus. Aleluia. So, as conclusion, Como conclusão, we need to grow up. nós precisamos crescer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. We talked about milk. Nós falamos sobre leite. And I can notice that a lot of us here are still dealing with milk. Eu gostaria de dizer que talvez entre vós existam pessoas que ainda estejam tomando leite. But we need to grow up. Mas nós precisamos We crescer. need to grow up. Nós precisamos crescer. How can we grow up? Como nós podemos crescer? Leaving sin aside Deixando o pecado de lado and stay connected with e Christ. mantermos conectados a Jesus Cristo. And that is going to make us connected with the others. E também isso vai nos fazer estar próximos e ligados ao nosso Let's próximo. stand up. Vamos ficar.